Boa noite, pessoal da live. A gente está terminando de se arrumar por aqui. Fiquem à vontade, deixem os nomes para a corrente médica, deixem dúvidas, participem aqui conosco. Semana passada a gente teve momentos muito ricos aí e a gente tem fé que vai ser cada dia melhor. Vamos lá? Deixa eu só ver essa questão da pressa aqui. Vai encaminhar para mim, pai? Eu quero ver se é. Temos aqui nomes conhecidos. Boa noite, Deia. Boa noite, Douglas, filho da casa também, assistindo. Olha, tem mais filhos entrando. Lembrando que na semana passada, o Babá deixou à vontade quem quisesse colocar nomes para a corrente médica, encarnados ou desencarnados. Então, escrevam aqui, por favor, o nome completo da pessoa. Bom, vamos então, dando início. Por favor, filho, só pegar mais uma cadeira para você se ajudar. Vem aqui, ó. Por favor. Vamos iniciar a nossa noite com muita fé, com muita resiliência, com muita humildade. Humildade é a base fundamental do trabalho espiritual, para que através disso nós possamos dar o nosso passo sempre em direção à luz, entendendo como somos pequenos, como temos muito a aprender, a nos lapidar, a melhorarmos. E o primeiro passo, como sempre, é com muita fé, fazemos a nossa oração inicial, em que pedimos licença e pedimos a proteção de Deus para o início dos nossos trabalhos. Salve Deus imortal desse mundo criador, Senhor do céu e da terra, proteja os nossos trabalhos, permita que possamos estender a nossa mão amiga e fraterna a quem nos procura, tanto aqui no plano da terra, como também no plano espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Bem, na última semana, eu procurei explicar a todos o fundamento, o porquê, o conceito do trabalho, obrigado, do trabalho que nós temos a partir de agora, através desse livro tão valoroso que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, apenas a título de ficar claro o que nós vamos fazer aqui, a cada noite nós vamos entrar aqui em um tópico. Esse tópico, ele é um curto trecho do Evangelho de Cristo, uma pequena passagem, e a partir dali, uma explicação, e aí o apoio dos espíritos. Em que sentido? O que foi na época psicografado. O que dá a grande validade àquilo que é discutido é porque esses espíritos vieram de diversas partes. Portanto, são espíritos que os médiuns que psicografaram não tinham a menor condição de ter contato uns com os outros. Estamos falando de uma era pré-rede social. As pessoas não tinham essa possibilidade. E a similaridade do recado em todos eles é inacreditável. Então vamos diretamente agora para nós podermos... Eu fiz questão de não selecionar, tá? Vou pegar aqui o primeiro capítulo, vamos a partir dali, a gente tem aí uma vida para falar. Claro que não vou aqui pegar a parte de introdução do livro, etc. Aí não. Então, a introdução, diria, é exatamente o que nós falamos na última semana, né? Então, vou pegar aqui
capítulo 1, para quem, por algum motivo, queira nos acompanhar fidedignamente aí em cima do material, estamos aqui aberto em minha frente o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei. Esse capítulo, nós teremos pontos importantes a debatermos, tá? As três revelações: Moisés, Cristo e o Espiritismo. A aliança da ciência com a religião e as instruções dos Espíritos. A nova era. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Isso vem em São Mateus, versículos 17 e 18. Vamos lá então. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de ti. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima do céu e o que há embaixo da terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará culto. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. 4. Honrarás a teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do próximo. E 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentido de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos: não matarás e não farás o mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Cristo. Jesus veio destruir a lei, ou Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus, ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente, no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J.
Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois, de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os de advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe das verdades, que ele mesmo declarou não poderem ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de um certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. É por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada a Moisés e a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em que todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento, ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir, na época predita, o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento
em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Como eu disse a vocês, nós temos então uma sequência aqui chamada Instruções dos Espíritos. Instruções dos Espíritos é a parte que foi psicografada naquele momento. Eu vou dar sequência com a primeira instrução que nós temos aqui. Como isso vem confirmar, vem ratificar, vem dar segurança a tudo que foi lido até aqui. É muito interessante. Então, aqui é de um espírito israelita chamado Mulhouse, de 1861, é a psicografia. Deus é único, e Moisés, o espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas, e as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser brilhante frontíspice da obra, com um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes foi oferecida, a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhe falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos,
que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Muito bem. Eu vou parar nesse ponto aqui, porque, como eu disse para vocês, eu deixo como lição de casa. Vocês podem ler depois os demais. Temos aqui, nesse capítulo só temos, na verdade, mais um. Eu poderia ler em termos de tempo, mas eu vou selecionar por capítulo uma leitura das instruções dos Espíritos. E alguns capítulos têm 4, 5 instruções dos Espíritos, são psicografias, como eu falei. Aí vocês podem ler as demais, né? Para vocês terem. Mas as psicografias, elas vêm para confirmar o que foi falado inicialmente. Então, por isso que todas elas falam mais ou menos, não chega a ser uma repetição, claro, que enriquece muito, mas o padrão é o mesmo, tá? Então, aqui, com isso que nós temos, é possível nós começarmos uma compreensão, um estudo um pouco mais aprofundado sobre esse tema. O que ocorre é o seguinte: a grande questão que foi colocada por Cristo, que é colocada aqui nesse livro, é o fato de que, inicialmente, nós encontramos em um livro sagrado, que é a Bíblia, uma parte chamada Velho Testamento. E algumas pessoas gostam de se apoiar no Velho Testamento, por, de alguma maneira, até hoje, no ano de 2026 de Nosso Senhor, ainda estarem com seu espírito altamente conectado a uma ideia de um Deus colérico, de um Deus que tem uma ira, de um Deus que busca a vingança, de um Deus que vê a possibilidade de judiar de um filho, que são coisas que estão descritas no Velho Testamento. Porém, quando nós enxergamos o Evangelho de Cristo, repetidas vezes Cristo traz essa informação: eu não vim para destruir tudo o que foi falado antes de mim. Eu vim para dar forma. Então, essa frase que é colocada aqui, que nos ensinamentos de Cristo, ele conseguiu resumir tudo aquilo que foi falado, os 10 mandamentos e tudo mais, em uma frase, que foi: ame Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Não faça pelo outro o que você não gostaria que fizessem contra você. E com o comportamento dessa natureza, você já está pondo em prática tudo que está lá nos 10 mandamentos. Pode olhar cada uma daquelas coisas. Não roubarás, não matarás. Óbvio. Você tem a Deus acima de tudo e você não vai fazer contra o outro que você não quer que faça contra você. Já estamos quites, já estamos com tudo em ordem. Fica claro e explicado aqui, tanto no texto quanto na psicografia, que havia uma necessidade, na época de Moisés, de transcrever uma conexão religiosa com o povo, devido ao momento espiritual que aquele povo vivia. Se Deus
Trazendo em outras palavras, se eles apresentassem ali, se Moisés apresentasse ali um Deus muito bonzinho, o povo não ia respeitar. O povo ainda tinha um atraso espiritual naquele momento muito maior do que o que nós vivemos hoje. Então era necessário colocar esse Deus de quem você tem mais medo do que respeito. Como infelizmente nós conhecemos, às vezes até hoje em muitos lares, pais, mães, que se fazem valer muito mais do medo do que do respeito. Então, foi pintado ali um Deus do medo. Jesus veio mostrar que Deus não é isso. Que Deus é puro amor. Porém, nós temos a lei de causa e efeito no universo. O que vai fazer, de alguma maneira, com que o conceito de olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido, de alguma maneira isso vai acontecer no universo. De acordo com a maneira como você interagiu com todas as forças do universo. Da maneira como você interagiu com cada um dos seus irmãos aqui na Terra. Então não se trata de uma questão de um Deus que vem buscar a vingança, mas se trata de um plano de justiça, em que se espera, como aqui só foi pincelado muito rapidamente, algo que vai ser debatido no decorrer do livro, as questões ligadas ao perdão, as questões ligadas ao amor ao próximo, as questões ligadas a conseguirmos nos reconstruir com humildade. Isso tudo é a palavra de Cristo. E isso vem para mostrar que é o que se espera de cada um de nós como indivíduo, como espírito, na nossa caminhada na Terra. E o que fica claro aqui a respeito de uma divisão, por assim dizer, é falado aqui no final, eu volto a ler para vocês. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Quando foi ali colocado Moisés, Jesus e o Espiritismo, é justamente para entendermos que, com Moisés, chegam as primeiras palavras de Deus através dos 10 mandamentos no Monte Sinai. Cristo vem dar a verdadeira interpretação desses 10 mandamentos. O Espiritismo vem mostrar para nós que a nossa vida não se resume ao que vivemos aqui. Mas a nossa vida é algo muito mais amplo. Estamos vivendo hoje o resultado de tudo que fizemos nesta e em vidas passadas. E com toda certeza, o que nós vamos colher daqui para frente, nessa e em próximas vidas, será efetivamente fruto do que estamos fazendo hoje. Porque nós não podemos reescrever a nossa história espiritual. Os erros, as traições, as mortes, enfim, tudo de ruim que fizemos no passado. Mas nós temos absoluto poder de tomar as rédeas de nossa vida e buscarmos escrever uma nova história daqui para frente. Para que o desdobramento de nossa vida passe a ser diferente daquilo que nós estamos encontrando até aqui. E fica evidente que a única maneira no universo de conseguirmos que esses desdobramentos sejam de forma positiva, a única maneira é se seguirmos a palavra de Deus. Palavra essa que foi trazida até nós com tanto amor, com tanta fraternidade através de Cristo. E, neste momento, ora estudada profundamente através do Evangelho segundo o Espiritismo e de toda a obra espírita. Em toda a obra espírita, nós vamos encontrar os estudos, os romances espíritas, as psicografias de histórias do que aconteceu, sempre mostrando que todos aqueles espíritos que se ajoelharam perante Deus e que decidiram fazer de sua vida parte da obra de Deus,
se tornaram abençoados. E todos aqueles que se afastaram de Deus, todos aqueles que buscaram dentro de si uma verdade diferente disso, infelizmente, não tiveram um desdobramento positivo perante a questão espiritual. Percebam que, quando nós falamos do Espiritismo enquanto filosofia e doutrina, é porque isso até mesmo cabe melhor do que falarmos em termos de religião. Porque em nenhum momento se coloca aqui um conceito de que a religião X, ou a Y, ou a Z é que é a boa. Ou que é ruim. A partir do momento... Eu fui interpelado esses dias numa situação como essa. Se eu estivesse morando assim, num vilarejo da Finlândia, por exemplo. Local esse onde seria talvez mais difícil de eu encontrar um terreiro de Umbanda para eu praticar a minha fé. Eu iria a uma igreja com toda certeza. Com toda certeza. Eu tenho absoluta humildade para ouvir, para me submeter perante uma outra figura sacerdotal que está ali à frente de um grupo, de um rebanho de pessoas. Agora, onde estou hoje, eu tenho uma missão, eu tenho um papel, eu tenho um desígnio aqui. Então eu trabalho com vocês. Mas, para mim, em profundidade, dentro de mim, o que eu mais preciso é estar em comunhão com Deus. Buscaria, talvez, uma manifestação religiosa que estivesse em comunhão com esses meus pensamentos. Então, enquanto estamos falando de Cristo, enquanto estamos falando de Deus, para mim eu estou feliz, estou satisfeito. E esse material vem trazer exatamente isso para nós. Antes de eu abrir a palavra aqui para o nosso grupo, estou vendo que a Mari já está empolgadíssima com isso. Não, estou só assim. Vamos ver o que temos aqui advindo da nossa live. Nada. Veja você. Ótimo. Sem problema nenhum. Essa noite vai ser uma noite muito especial para nós. Temos no desdobramento do nosso trabalho, nos próximos momentos, nós teremos o trabalho de psicografia e o trabalho de orientação espiritual. Já estamos aqui com a água sendo fluidificada. Antes de nós partirmos para Bezerra de Menezes e abrir aqui para as perguntas do nosso grupo, eu acredito que já seja momento de deixar com que as pessoas que frequentam aqui e os que nos acompanham, alguns de muito longe, tenham a possibilidade, da mesma maneira que mandam os nomes para a corrente de Bezerra de Menezes, busquem também o contato através da psicografia e assim por diante com seus entes queridos, né? Há essa possibilidade também. E aí, como nós já falamos a respeito disso, inclusive no período que estivemos discutindo o livro dos médiuns, não é porque fazemos a evocação que necessariamente o Espírito vai nos responder. E também buscar uma comunicação com o Espírito com finalidade alegórica, coisa assim, realmente até mesmo uma falta de respeito. Mas para quem está em busca de algo sério, prestigioso, vamos adiante. Muito bem, agora para o nosso grupo aqui, quais são as perguntas sobre o tópico, como que vem agora se apresentando a vocês essa questão de Cristo, especialmente para vocês que originalmente são pessoas que vinham de uma matriz africana. Passamos a estudar o Espiritismo com vocês há algum tempo e agora, nesse momento, percebo a importância do estudo do Evangelho de Cristo. Deixo agora com vocês a possibilidade das perguntas. Nayara?
Olha lá. Eu achei muito interessante aí que o espírito ele levanta a questão, né, da a ciência e a espiritualidade. No período, talvez aí que, né, mas não, né, no período que foi escrito, eu acho que ainda havia muito mais atrito do que hoje, porque hoje a gente pega assim alguns estudos da ciência, ela começa a admitir algumas possibilidades que antes a gente só via explicações espirituais, né? Alguns cientistas, alguns teóricos começaram a fazer testes, por exemplo, da mente positiva, né? A ciência hoje já tem estudos em que ela admite, ela não sabe explicar, né? Mas, por exemplo, você tem um pensamento positivo e o mesmo se aplica para o negativo, de que quando você começa a pensar positivo, as coisas tendem a melhorar, começam a melhorar. Isso a espiritualidade sempre pregou, sempre disse, mas a ciência ela sempre foi um pouco mais, né, reticente, ou contida. Hoje ela já começa a admitir, já existem estudos. Então, esse avanço, né, da data em que foi escrito 200 anos para trás, praticamente. Não é? Como o senhor vê hoje esse avanço, né, da ciência com o espiritismo ou a espiritualidade de maneira geral? O que o senhor pensa a respeito disso? Ou o que as entidades, de repente, os espíritos pensam a respeito? Eu fico feliz com a pergunta e confortável em dar a resposta, porque não fui pego de surpresa. É um assunto que sobre o qual eu já me questionei algumas vezes. De um lado, eu vejo que realmente nós demos largos passos, estamos melhores. De fato, o livro foi escrito em um momento ultra positivista, em que só valia o que era comprovado. Então, por isso que a gente percebe no material de Kardec assim, uma tentativa desenfreada de falar que dá para comprovar, como se fosse um experimento científico, né? Isso aqui é retrato da época, né? Século XIX, século XVIII e XIX é desse jeito mesmo. Então, de lá para cá, realmente, demos largos passos, porque eu percebo que a sociedade ela vai passando por ciclos. Então, toda vez, inclusive, que a sociedade fica muito aberta, vem alguma coisa e história, o pessoal fica mais conservador do que era antes, sabe? Eu sinto muito isso daí, percebo muito isso. Eu vejo, agora, pouco tempo assim, né? Se olhar os anos 60, o movimento Flower Power, hippie, etc., e você compara com hoje em dia, eu percebo, para usar um termo bem dos anos 80, eu percebo que os adolescentes, os jovens hoje, são muito mais caretas do que os adolescentes dos anos 70. Mas muito mais, em vários aspectos. Então, é um movimento, né? Daqui a pouco se abre de novo, daqui a pouco se fecha de novo, é pulsante, né? É pulsante. Mas nós tivemos largos passos em que, nesse momento, realmente, o que eu tenho percebido não é uma questão de pôr em dúvida o espiritismo ou fenômenos espíritas, porque eles não estão bem comprovados cientificamente. É porque está faltando espiritualidade na sociedade de uma forma geral. As pessoas estão cada vez se tornando mais materialistas, o que é uma coisa que, nesse momento aqui, já estava sendo comentado. Então você veja como é pulsante, vai e volta isso, né? Por um lado, então, eu sinto que demos largos passos, mas por outro lado, não precisa pensar século XIX, 1850, 1860, metade do século XIX, não precisa pensar aqui no movimento Flower Power. Se você voltar, se pegar a história de Cristo na Terra, o Evangelho de Cristo, e você dá uma olhada nisso, com um ar de história, você talvez nem lê o Evangelho, assiste um desses filmes aí de Cristo, que conta a história de Cristo. A maioria do que aqui é chamado, para usar o termo bem espírita, dos vícios espirituais, as vicissitudes espirituais, são as mesmas até hoje. Então, a gente está na mesma. É a inveja, é a arrogância, é o orgulho, é a avarez, é um judiar do outro. Então, por isso que eu acho assim, muito otimista que o Espírito, quando fala que a gente vai dar essa nova era e a Terra vai se tornar um lugar melhor.
Infelizmente, eu não acho. Eu acredito que nós estamos aqui de passagem e aqueles espíritos que melhoram vão para uma nova colônia espiritual. A Terra não melhora. Quer um exemplo? Se você falar de sarampo, quase ninguém mais tem. Se falar um negócio quando eu era criança, nós todo mundo morria de medo. Poliomielite. Tomava umas gotinhas lá, um negócio, para não ficar com uma perna mais curta que a outra. Hoje em dia não se vê mais isso. Graças a Deus. Acabou. Por que mendigo não acabou? Desde a época de Jesus tem gente na rua. Eu morei na Europa há muito tempo. Em países que não justifica ter uma pessoa morando na rua. Tem todo um sistema social. A pessoa escolhe morar na rua. Pelos olhos da terra, você nunca vai conseguir explicar isso. Agora, pelos olhos espíritas, eu explico um estalo de dedo. Porque existem espíritos que, antes de encarnar, pediram para ficar em situação indigente. Porque eles acreditaram, entenderam que era a única maneira deles diminuírem o grau de orgulho, de avarez que eles tinham. Eles precisavam passar por essa experiência para eles entenderem que era estar na mais baixa camada ou casta da sociedade. Com toda certeza. Qualquer espírito minimamente iluminado, quando percebe qual é, meu caro, é como se você estivesse, até isso está se acabando. Eu sou de uma época que quando você ia fazer certos cursos universitários, você podia escolher uma coisa chamada créditos. Quais eram as aulas que você ia fazer? Dependia da sua formação. Você vai fazer mestrado em educação. Mas escuta, ela está fazendo mestrado em educação para dar aula para criança. Eu estou fazendo mestrado em educação porque eu sou educador, dou aula em outro tipo de lugar, não me interessa o tipo de aula. Então eu não faço aquele crédito, eu escolho outro. Então, a partir do momento que você entende o que você precisa estudar, qual matéria, vamos falar assim, como se fosse no ensino médio, eu preciso estudar para eu melhorar, você não vai escolher aquela, você vai escolher a outra. Claro que você vai escolher aqui, faz sentido. Então, a partir do momento que um espírito guia, um anjo da guarda, um caboclo, um preto velho, sei lá eu como que você vai chamar. A hora que ele fala, então, filhão, realmente você errou feio ali, né? Eu te dou uma dica. O único jeito de você melhorar disso aí é se você voltar lá e agora você for exatamente o oposto do que você foi. Porque no papel de milionário, etc., você não ajudou ninguém, você não fez nada, você só judiou de gente, mandou matar seus empregados, foi terrível. E se você voltar lá e agora você for um mendigo, um indigente? Se a gente pegar o livro Céu e Inferno, tem um relato desse daí. Um cidadão que foi um indigente desse tipo, no mesmo burgo, na mesma cercania do castelo, onde ele havia sido dono do castelo 150 anos antes. E ele dormia e comia no estábulo onde ficavam os cavalos dele próprio, em outra vida. Então, nós percebemos que existem questões sociais que estão intimamente ligadas a questões espirituais. Se você me falar de Brasil, sei lá, Somália, tudo bem. Aqui, às vezes, né, o cara mora na rua porque não tem para onde ir mesmo. Mas existem países que não têm justificativa para isso. Existe um movimento para resolver esse problema. E a pessoa até vai lá, não sei o quê, toma banho, corta a barba, não sei o quê. Mais um mês para frente, o cara está na rua de novo. Na Europa, é sempre com um cachorro amarrado junto, tocando violão, com o negócio lá, pedindo para você jogar uma moedinha para ele. Como que você explica isso? Se você pegar Cristo, já tem relato de gente de rua. Estou dando um exemplo. De tantos outros. Se a gente entrar em coisas mais profundas, então, né? Aí é uma busca pela evolução moral, né? Que é o que o espiritismo, a espiritualidade é o que interessam para eles, né? A busca totalmente moral. Mas aí tá. Perceba o que a gente faz aqui às terças-feiras é um curso. Porque o que a gente bateu tanto no livro dos médiuns, que a gente trabalhou por meses, aí 4 meses no livro dos médiuns, como que nós conseguimos tratar e cuidar de espíritos que vêm buscar ajuda se nós mesmos não estamos em um nível moral pronto para fazer isso? Se nós estivermos moralmente abaixo deles, não vai dar, não vai ter diálogo. Uma desobsessão, então, nem se fala. Compreendeu? Então, essas questões são questões espirituais
E existem questões aí que a gente pega 2.000 anos, pegar mais para trás ainda é a mesma coisa. É a traição de Dalila com Sansão. E quando Caim matou Abel? Como que fica isso? Então, você vai falar de Suzane von Richthofen? Para mim é a mesma coisa que Caim e Abel. Entendeu? O irmão matar o outro, ou a filha matar os pais, ou arquitetar a morte dos pais. Eu não estou aqui para... Não vou julgar ninguém porque eu não quero ser julgado. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, é comprovado. Aí é difícil alguém refutar o que aconteceu. Então, existem, estou citando na história, 2 casos só. Se alguém se incomodou do caso que eu citei, pegue qualquer outro. Entendeu? Você matar o sangue do seu sangue, seja por inveja, seja por ganância. Como que pode se passar milênios e está acontecendo a mesma coisa? Então, nesse sentido, eu percebo que a Terra é uma repetição. Sabe, fazendo aqui um pouquinho, como eu falo, é quando vocês assistem esses seriados que não saem daquilo. Fica trocando a temporada, uma hora o cara está de barba, uma hora o cara está careca, não sei o que, não é a mesma coisa. A história é a mesma. Entendeu? Esses Criminal Minds, depois você assistir uns 20 episódios, é tudo a mesma coisa. Você está perdendo tempo ali. Mas nesse sentido, né, da repetição que o senhor falou, vamos pegar na escala do tempo só o tempo cristão, de 2.000 anos para cá. Em 2.000 anos, quantas reencarnações é possível ter, mais ou menos, assim, uma base? Aí você está entrando em um outro assunto, mas eu respondo, eu falo sobre isso também, tudo bem. São as perguntas empíricas que aparecem na hora, fruto da nossa observação aqui em cima do que nós estamos. O processo de reencarnação ele pode acontecer de várias formas diferentes, Felipe. O processo de reencarnação ele pode acontecer, às vezes, quase que imediatamente, como ele pode levar décadas, pode levar centenas de anos para acontecer novamente. Depende da necessidade do espírito. E isso daí a gente vai entender com muita profundidade quando nós estudarmos o livro, daqui a alguns meses, O Céu e o Inferno. Por quê? Vou dar assim um exemplo só do que pode acontecer. Pense comigo. O espírito desencarna, o espírito totalmente materialista, não acredita malemar que existe Deus na Terra. Ele tem lá grandes dúvidas que existe Deus na Terra. Foi a pior espécie quando estava vivo. A pior espécie que você pode imaginar. Condição social dele, pouco importa. Podia ser milionário, como podia ser pobre, não vai mudar nada. Entendeu? Porque não é necessariamente por ser pobre que a pessoa é boa, e nem porque ela é rica que ela é má. Então, não vamos saber como que é. Foi mal, foi ruim. Morre. Sente-se totalmente perdido, aquele sofrimento louco. Só às vezes para ele tomar noção clara que ele desencarnou, já foi uns 10, 15 anos. Tomar noção clara do que está acontecendo, assim, aceitar. Aceitar que ele morreu e continua vivo. Aceitar que ele... Alguns relatos espíritas dizem que, por exemplo, uma pessoa que tira a própria vida, o que ela ainda tinha de vida, que ela tinha que cumprir, aquele período ela vai ficar em sofrimento eterno perante aquilo que ela fez. Sei lá, se ela pôs fogo no corpo, deu um tiro na cabeça, que diabo. Era para viver 80 anos. Se matou com 30, você tem 50 só para sofrer agora. De tempo de terra. Você fica 21 dias num rumpó, sem um relógio, já fica desesperado, pensa em ficar 50 anos desse jeito. Sem saber a escala do tempo, né? O que está acontecendo. Você está entendendo como que é? Então é muito difícil. Quer dizer, aí o que fica claro nos estudos espíritas sérios? Que a partir Deus, essa frase fundamental, Deus não é inexorável. Você pode ter atirado pedra na cruz, como se fala. Mas o dia que você se ajoelhar e se for sincero, você falar, Deus me perdoe, eu errei. Me perdoe. Como eu não entendi como era isso, eu estou entendendo agora. Eu quero fazer alguma coisa, quero melhorar. Aí é que as coisas começam a acontecer. Normalmente aparece então um anjo da guarda, um espírito guia, aquela entidade que vai começar a te assessorar, vai começar a te dar caminho. Então aí é um processo. Aí, meu caro, é igual quando eu estou dando aula.
Eu tenho aluno que eu mal acabei de explicar, ele já entendeu tudo, o professor está pronto. E tem aluno que, de novo, explica mais uma vez, calma, meu filho, vem aqui. Sabe lá no teste psicotécnico, que é pôr outro rabo na cabeça do cavalo? Sim. Não tem lá o cavalo, você tem que pôr a cabeça? E aí a pessoa tem uma das opções B, rabo. Então, é esse daqui que eu quero colocar. Não. Já tem rabo. Cabeça. Entendeu? Tem gente que vai ser desse jeito. Então, isso não é o corpo, isso é o espírito que é desse jeito. Isso é o espírito. Então, isso explica o que o senhor falou, basicamente, de o mundo tá muito parecido com o que era 2000 anos atrás. Se a gente não for... tem dúvida. Se a gente for... A pessoa fala assim, porque essa porcaria de WhatsApp, que o meu marido me traiu, meu amor, se fosse 2000 anos atrás, ele talhava na pedra a mensagem. Isso não tem dúvida. Porque se a gente for pôr em escala global, então o tempo de evolução, entre aspas, né, espiritual, ele vai depender de cada um, evidentemente, mas então a gente pode tirar talvez uma conclusão aqui de que existem reencarnações perdidas, tempo que demora para o cara cair em si, e o tempo vai passando, e se a gente for falar de uma escala global de tempo, 2000 anos não é nada. Não é nada. Não é nada. Principalmente para a espiritualidade. Quantas vezes eu já falei para vocês que não é porque isso aí é uma outra coisa também. Do mesmo jeito que eu falei, não é porque é pobre que é bonzinho, não é porque é rico que é malvado. Não é porque a pessoa é de idade que necessariamente eu respeito o que a pessoa tem para me falar. Que ela é sábia. Muita gente que está chegando nos 80 anos de idade e fala... Infantil, né? Tem. Uma criança de 10 anos. Entendeu? Vai encontrar, às vezes, numa pessoa de 16 anos de idade, até mesmo porque talvez aquele espírito que habite aquele corpo hoje de 16 anos de idade seja um espírito de 6.000 anos. E o espírito que está habitando aquela pessoa de 80 anos de idade seja um espírito de 400 anos. Qual que tem mais experiência de vida? Qual que tem impregnado em seu espírito mais tendências para um lado ou para o outro? Claro que também 5.000 anos dedicado à malvadeza, entendeu? Tem mais tendência a fazer o mal, né? Para fazer o quê? Né? Excelente explicação, Bárbara. Obrigado. Olha aí, Cauê. Está chegando pergunta. Então, Cauê, depois as perguntas da lá. Não sei se é exatamente uma pergunta, acho que é mais uma contribuição. Teve duas partes que a gente falou que me chamaram a atenção. Uma que estava no texto, que eu achei muito bonito, que Jesus ele não veio só para trazer a mensagem. Né? Eu acho que se fosse só para trazer mensagem, qualquer profeta que já existia na época poderia trazer a mensagem. Ele era uma mensagem viva. Ele trazia a mensagem não só por palavra, mas por exemplo. Eu achei isso muito bonito. E quando a gente fala né, desses momentos históricos que assim, as religiões, os profetas, os líderes religiosos precisavam usar de uma linguagem mais dura e que ainda assim, ainda hoje a gente vê essas distorções, pode ser uma percepção pessoal, mas eu vejo que agora, quando a gente está entrando acho que esse momento social em que a gente, talvez ali por conta das redes sociais, a gente está cada vez mais radical nas ideias. Polarizado, né? Polarizado. Eu acho que é bem por aí. A gente está cada vez mais polarizado. Me assusta um pouco quando a gente olha as diferentes interpretações de religiões que, não sei, eu olho para as religiões, qualquer uma, eu sempre vejo as similaridades, são tantas. Sei lá, você pode pegar uma roda de Sansara e comparar com os ciclos reencarnatórios que tem em diversas religiões, no budismo, na Umbanda, no kardecismo, e você comparar céu, inferno, umbral, cidades. Tem tantas coisas que são similares, mas eu vejo tantas pessoas se apegarem a essas diferenças e às vezes, né, principalmente quando você tem... e eu vejo que não sei, pode ser uma visão pessimista, mas me parece que a gente, enquanto sociedade, pelo menos, enquanto grupo, que a gente está indo por um caminho muito perigoso. Eu também acho, eu concordo com você, assim. É perigoso, sim.
Veja, você pegar qualquer informação, seja escrito, o que for, usar isso meio que fora de contexto, para com isso você justificar um ato, tá? Por aí você vai pegar realmente, sem dúvida, na Bíblia, quem quiser ir lá pegar expressão em inglês, nitpicking, que tá buscando piolho, né? Buscando chifre em cabeça de cavalo, como vocês diriam. Chifre em cabeça de cavalo. Se for por esse caminho, aí você vai achar mesmo, vai achar muita coisa ali que justifica matar, justifica, né, os infiéis, não sei o quê. Aí eu acho que, né, aí vem aquilo que eu falo algumas vezes aqui, né, é um orixá que está faltando muito na gente, dificuldade louca que eu tenho de assentar, que é o orixá bom senso. Esse seria raríssimo, está dificílimo. Olha, a gente tem 16 orixás básicos, que é fácil assentar, fácil ali, enxerga o terreiro e está lá, tudo certo. Agora, o orixá bom senso, meu caro, esse é complicado. Vamos aqui para as perguntas da live, para a gente poder ter tempo para isso. Na verdade, antes da live, eu queria partilhar um sentimento. Eu fiquei bastante incomodada, entre aspas, com essa desesperança que o senhor trouxe sobre a Terra. Essa coisa pulsante. Ah, mas peraí, deixa eu falar, antes que fique então mal interpretado. Obrigado por você ser uma interlocutora tão maravilhosa, porque o que você está falando é maravilhoso que você levante isso, porque senão alguém que está assistindo à distância pode pensar, não é isso não, viu? A minha visão não é desesperançosa, não é essa. É só uma outra questão. Gente, todo mundo aqui, em algum momento, foi para a escola. Primeira série, segunda série, terceira série, quinta série. Eu só lembro que era quinta série. Agora era de ano. Pronto. Então, você não passava de ano? Não ia para a próxima série? Então, pô, você estava na quarta série no meu tempo, seu sonho era ir para a quinta série, que ia ter um monte de professor. Quando você estava na oitava série, seu sonho era ir para o colegial, porque daí não ia mais ser ciências que irritavam. Você vai ter física, química e biologia. Qual que sonho? Aqui eu só entendo que é a mesma coisa. A gente está numa série. Passou de ano, a gente vai para a próxima. Não passou, vai repetir. Então eu não vejo como algo desesperançoso. Eu só vejo que a Terra, a minha visão é que a Terra é uma série. E o que esse espírito fala aqui nessa psicografia é rebatido em outros livros do próprio Kardec. Em que mostra, faço questão, trago em outro momento aqui para vocês, em que mostra que a Terra é um grau espiritual. E existem espíritos que não conseguem viver nem mesmo aqui, porque está abaixo. Gostariam. Que sonho! Que sonho viver aqui na Terra, onde há tantas injustiças, pessoas passando fome, é aqui que eu quero viver e não me deixam. Entendeu? Nas palavras de Kardec, a Terra é um plano espiritual onde prevalece a maldade. O que você espera de uma frase dessa? Vinda dos próprios espíritos. A Terra é um momento de expiação. A Terra é purgatório. Isso tudo é colocado nessa obra toda. Isso é muito claro. Terra é purgatório. Aqui a gente está pagando pecado mesmo. Aí você vê como Deus é generoso. Só que tem que olhar o outro lado do negócio. Se no purgatório, você não precisa ir muito longe, você sobe aqui no Vuturuna, ali entre Araçariguama e Pirapora do Bom Jesus, você olha lá de cima, você vê a beleza que Deus entregou para a gente. Falando daqui, sei que vocês são pessoas muito chiques, viajadas, conhecem aí Fiji, etc. Eu sou... Coitado. Vou na minha CB 400 1980. Cara. Entendeu? Sobe ali no Vuturuna e olha ali de cima. Você não precisa ir muito longe para ver isso. O nosso bairro, onde nós estamos aqui, o trajeto que eu venho da minha casa, sou vizinho do Cauê, já não é uma maravilha? A gente andar no meio daquela mata ali, já não é para agradecer a Deus? Há quem fale, que morar num lugar desse, tem que morar em São Paulo, que São Paulo tem tudo. Um dia eu fui assim, eu sou paulistano, eu entendo isso. E um dia isso vai mudar. Você vai entender que esse tem tudo, o preço que você está pagando é muito alto. Para esse tem tudo. Você vê que esse tem tudo, na verdade, você não tem nada. Esse tem tudo é para te deixar vazio. Né?
Então não leva a nada isso. Então, essa conexão maior com a natureza, com Deus, fala muito mais alto conosco. Então, se a terra de expiação e purgatório é esse presente lindo e maravilhoso que é o planeta Terra, imagine se a gente passar de ano na prova aí, final. Vai ser promovido. No meu tempo eu escrevia assim, promovido ou retido. Promovido ou retido. Nada a estar na Terra. Aí é que vem essa questão, que já é um outro momento, não é desse livro, mas eu vou só dar uma frase. Os bons morrem novos. Verdade, morrem mesmo. Você vai manter na cadeia alguém que já pagou sua sentença? Deixa ir embora. Vai para um lugar melhor. Eu sei que para nós é difícil. A gente não quer ver entes queridos, amigos, amados, na tenra idade indo embora daqui. Mas se foram, é porque eles não têm mais nada para fazer aqui nesse plano. Já estão prontos para irem adiante. Essa é a grande questão. Então vamos à frente. Se nós nos resumirmos, é aí que são essas questões. Por isso que o Espiritismo é um negócio muito profundo. Realmente, para quem enxerga só essa vida material, etérea, como a vida, realmente Deus é uma injustiça só. Porque o que você mais vê é gente fazendo coisa errada, roubando uma população inteira. Entendeu? Aquelas cenas que aparecem de vez em quando nesses breaking news aí, de 200 ambulâncias que foram superfaturadas, está nascendo agora árvore dentro delas, que ficaram lá 0 quilômetro. Quem nunca viu isso daí? Eu não assisto mais televisão, mas eu tenho certeza que continua aparecendo em algum jornal esse tipo de coisa. E o cara que roubou todo esse dinheiro está nesse exato momento andando de iate tomando uísque de 18 anos. E não acontece nada com ele. Né? É isso. Se você só entender esse retrato da vida, realmente Deus é injusto, Deus nem existe. Agora, se você entender o plano espiritual e entender que tudo existe, uma causa e efeito, e o que você está plantando agora, de alguma maneira, vai vir contra você em outro momento, bem como todas as suas boas ações serão seus advogados pela eternidade, aí mudou totalmente o jogo. Aí a conversa é outra. Porque aí, meu bem, antes de eu fazer algo contra você, eu vou pensar 1 milhão de vezes. Qual que vai ser o impacto contra mim nisso? E mesmo que a princípio, vocês podem até levantar essa questão, pai, então o senhor está falando que é para não fazer nada errado por medo. É covardia, não é hombridade. Tudo bem, se você entende dessa maneira, antes que alguém seja um ser social, um espírito bom, por medo e temor a Deus, que é uma frase que está no Velho Testamento. Você deve ter temor a Deus. Eu, desde criança, aprendi isso aí com meu pai. Tenha temor a Deus. Então, que faça por temor a Deus. Mas em algum momento isso vai cair em você. Você vai perceber que não é isso. É quem você quer ser no universo. Nessa vida e nas próximas. Então, mas tranquilo. A vida na Terra é uma passagem, é um momento. A pergunta da Dea Passione, ela pergunta como fica a evolução espiritual dessas pessoas. Essas pessoas, ela se refere aos moradores de rua, trazendo todo o contexto até europeu. Sim. Então, eu posso me apoiar, para ficar assim bem direto, eu posso me apoiar diretamente nos relatos que eu já falei, porque eu fui inspirado pelo que eu já li, pelo que eu já conheço. A pessoa, após passar por um período como esse na Terra, quando desencarna, normalmente os espíritos estão felicíssimos e agradecem enormemente por todo o sofrimento que tiveram aqui na Terra. E dizem, graças àquele sofrimento, me abriu os olhos. Eu passei a entender a vida de outra maneira. Somente com essa provação. Eu dei um exemplo, existem exemplos bem mais pesados. Pessoas que vêm já mutiladas, pessoas que ficam uma vida inteira entrevadas numa cama sem nem conseguir se comunicar direito. Né? Então, coisas desse tipo são frutos espirituais. Que, aqui no primeiro capítulo já é falado, que são profundamente e facilmente explicados pela ciência também. Então,
uma coisa, entendeu? Não tem problema nenhum. Vai lá, faz um estudo de DNA, não, é porque foi tal coisa, que daí por isso que o gene fez essa pessoa ser desse jeito. Mas você vai me falar que isso é uma casualidade de gene, de DNA, meu cara? Esse espírito foi convidado a fazer alguma coisa nessa vida como uma provação para que ele conseguisse se recompor, entender a vida de outra maneira quando comparado com o que ele havia vivido antes. Isso não resta dúvida. Então, isso é uma coisa interessante. Em psicografias desses espíritos, os que mais mostram sofrimento após a morte são justamente aqueles que tiveram, teoricamente, a melhor vida quando estavam vivos. E os que mais mostram felicidade após a morte são os que mais sofreram na Terra. Assim que veio para mim aquela questão que eu conversei com vocês em uma outra reunião que nós estávamos fazendo, que não era kardecista, que eu dizia, tenho certeza que se vocês decidiram seguir o caminho mediúnico, vocês têm muitas coisas a se recompor de vidas passadas. Quando isso ficou claro para mim, a primeira coisa que veio com muita clareza foi, imagine então você, que é o dirigente da casa, quanto que você não tem que pagar para você estar aí na frente? Por que você está aí? Então, o caminho mediúnico é uma escolha de trabalhar em nome de Deus de tanta bobagem que a gente fez na nossa vida. De tanto que talvez a gente renegou Deus. Então, por isso que agora vou trabalhar em nome dele. Eu vou para lá para fazer o nome do Senhor ser louvado. Eu vou para lá para, em nome de Deus, ajudar as pessoas. Dar estrutura de casa. Cuidar de gente desinteressadamente, e assim por diante, que são as questões que nós levantamos e batemos tanto nessa casa. Porque eu nunca senti esse ímpeto, com toda sinceridade. Então, por isso que para mim... Mas também imagine uma pessoa que teve sempre a tendência, por exemplo, a fazer falcatruas. E aí você está à frente do trabalho espírita, o que você não pode... E nós sabemos que, infelizmente, isso acontece. Quer dizer, que uma pessoa é colocada à prova para aquilo ali. Né? Então, você tem que vir na certeza do que você quer. Aí é que é. Então, vejo que as perguntas de vocês são muito conectadas uma na outra. É a do Felipão. Ele perguntou quanto tempo essa reencarnação? Quanto tempo você levou para entender tudo isso? Quanto tempo você levou para estar amadurecido a ponto de falar, eu quero nascer e passar, sei lá, 34 anos na Terra sem conseguir nem ir ao banheiro sozinho? Pensa que dificuldade. Faz a sua pergunta. Só aproveitar nessa mesma temática, eu já assisti alguns palestrantes, até dentro do Espiritismo, comentando esse tema que é muito delicado, quando a gente fala de pessoas que vieram, né, para esse plano, reencarnaram com algum tipo de condição, e esses mesmos palestrantes falam que dentro do próprio kardecismo existe uma confusão e até um preconceito que é perigoso, de todo mundo sempre achar que por a pessoa estar vindo naquela condição, ela necessariamente está pagando por alguma coisa ruim que fez em alguma vida passada. E que muitas vezes, às vezes é o contrário. E aí eu vi alguns relatos bem interessantes de espíritos altamente evoluídos que vêm ali com uma necessidade especial, não precisavam nem reencarnar mais, mas eles escolhem reencarnar para ajudar ali uma família que muitas vezes está desestruturada, e aí aquela nova vida que veio ali com uma necessidade ali de acompanhamento, acaba unindo a família para poder, enfim, lidar com aquela situação. Então, não necessariamente o espírito, quando ele vem ali com alguma questão, porque acaba gerando uma distorção, né? As pessoas acabam olhando, muitas vezes, aquela pessoa ali, coitada, fez um monte de coisa errada na vida passada e agora está aqui pagando. Não, às vezes você que está, de repente, pagando por uma coisa e está ali num contexto de julgamento que é equivocado. Só devido ao nosso tempo, eu vou ter que ser um pouco rápido no comentário. Se nós estivéssemos comendo rondelli lá no Lelis Trattoria, eu falei, é isso mesmo, beleza.
Agora, como eu tenho aqui um comprometimento com a live, com outras pessoas, eu tenho que fazer a explicação sobre isso. Veja só, o peculiar na vida é que as piores guerras sempre começaram justamente por, muitas vezes, duas pessoas estarem falando exatamente a mesma coisa, só que elas não conseguem se entender uma com a outra. Quando você fala de correntes de kardecismo, etc., é exatamente isso daí, né? É porque, de um lado, alguém está com um conceito totalmente errado, que é esse negócio do pagando. Quando vai por esse caminho, deu tudo errado. Já não entendeu nada de Kardec, não entendeu nada de Cristo. Ninguém está pagando nada. É uma escolha da pessoa. A pessoa escolhe. Então, lógico, evidente, um espírito altamente iluminado, ele escolhe vir. Veja só que coisa. O que justifica uma criança abaixo de 10 anos de idade, por exemplo, morrer de forma trágica? Agora, o espírito que escolheu passar por essa experiência, é óbvio que não se trata dele. Se trata da família que vai sofrer. Ele não vai sofrer nada. Para ele, essa morte é um estalo de dedo. Agora, qual pai nesse mundo consegue cogitar a morte de um filho em qualquer idade, que sabe pensar num filho numa tenra idade, de 5, 6, 4 anos de idade? Isso aí é uma desestruturação, isso aí é uma desgraça na vida das pessoas. Eu conheço famílias que perderam filhos aí na casa dos 20 e poucos anos de idade, a família ficou de ponta cabeça até hoje. E tem mais filhos. E tem mais filhos. O meu pai falava uma frase que eu acho que eu nunca falei para você, não vou dizer hoje. Eu falava assim, nunca tem um filho só, meu filho. Você não sabe o que vai acontecer. Se puder, tem uns 4 ou 5. Porque se um morrer, você não vai ficar tão louco assim. Perder um filho nunca é fácil. A minha irmã morreu com 24 anos de idade. E eu, sempre fui uma pessoa diferenciada, não posso negar isso, perguntei para o meu pai, pai, o senhor perdeu a minha avó, o senhor perdeu sua mãe, e o senhor perdeu a minha irmã. O que foi pior? O que te fez chorar mais? Ele falou, qualquer pessoa está preparada para perder os pais em algum momento. Isso é normal e natural, mas nenhum pai está preparado para perder um filho. Então, meu caro, quando uma criança morre numa situação como essa, quando vem uma criança, vou falar em termos antigos, vem aleijada, etc., com problemas cerebrais, vai ficar entrevada numa cama a vida toda, nunca conseguiu ter uma vida, digamos assim, normal. Quem está sofrendo é muito mais a família do que efetivamente aquele espírito. A escrita de Deus é perfeita, tenha você certeza disso. Então, se aquele espírito ali está encarnado nessa situação, toda a família tem alguma coisa em volta que está acontecendo. Houve um porquê disso. Porque se a questão daquele espírito estar passando naquela vida por uma situação peculiar, por sua própria escolha de livre-arbítrio, não foi obrigado por ninguém. Alguém pode ter sugerido. Ó, meu caro, você, por exemplo, aí, que gostou de pôr fogo num monte de gente lá no século XV, porque falava que todo mundo era bruxa, que tal nós fazemos você lá na casa dos 20 e poucos anos de idade e morrer no incêndio? Lhe parece bom? O que eu estou aqui falando de forma irreverente, qualquer pessoa que lê o livro Céu e Inferno sabe que os relatos são desse nível. Aí você fala, olha aí, boa ideia. Isso faz eu me tornar um espírito melhor. Mas eu tenho a família certa para você. Está aqui, ó, um pai e uma mãe que o que eles mais precisam é perder um filho na cidade. É assim que é o negócio. Agora, o que eu mais encontro é gente falando, como que vocês podem acreditar que Deus vai sentenciar? Deus não sentencia ninguém a nada. Não é Deus que manda você vir aqui paralítico, nada disso. Não é Deus. E nem significa que por você passar por uma situação terrível, necessariamente você tem algum tipo de expiação a pagar sobre aquilo. De fato, muitas vezes quem está naquela situação é um espírito de altíssimo grau que opta por vir naquela situação justamente para dar a oportunidade de fazer aquela família que por algum motivo ele deve ter algum resgate a fazer com aquela família. Ou por extremo amor, por aquela família. Pense o que o seu caboclo, que a sua cabocla não faria por você. Eu tenho certeza que, se necessário fosse, o senhor Munhara reencarnaria para me ajudar numa situação como essa, por mais que seja um espírito que não tem a menor necessidade de reencarnar, jamais. Mas faria isso para me ajudar, se necessário fosse. E às vezes poderia ser que nada desse certo. Que ainda assim eu, na minha toperice, não entendesse o recado todo.
Por quê? Porque normalmente em situações assim, quando a sua fé é colocada à prova, com um fuzil FAL 762 na tua cabeça, falando, e aí, chefe, nessa hora, muitas vezes a pessoa corre para o outro lado. Deus não existe, o que adiantou toda a minha dedicação, sei lá, num terreiro, etc., para agora acontecer isso comigo? Eu sempre falei para vocês, aqui muitas coisas eu falo entre linhas. Sempre falei, não espere nenhum tipo de privilégio por vocês serem trabalhadores de Aruanda. Eu não espero. Não é porque eu estou aqui à frente da casa. O que eu faço é rezar. Todo dia eu rezo a Deus. Que não seja necessário eu passar por certas provas, meu Pai. Me livre disso. Ache uma maneira de me fazer aprender de outra maneira, que eu não preciso sofrer tanto. Que as pessoas que eu amo não precisem sofrer tanto pelos meus erros. Me dê a oportunidade de aprender dessa maneira. Por isso que rezar, a melhor coisa que você tem para fazer. Sai andar de manhã. Ande 40 minutos, 1 hora, só falando com Deus. Meditar, sei lá, cada um na sua. Buscar isso. Reze a Deus. Por quê? Especialmente se você já sabe que a sua fé é frágil. Se você já tem uma tendência a qualquer coisinha já falar que Deus não existe, coisa assim. Se você for por esse caminho, porque a partir do momento que você renega a Deus, então realmente você vai ficar na escuridão. Até você acreditar que existe Deus. Se você acha que não existe nada, que não tem ninguém para te proteger, como que vão chegar até você? É como se ligasse um 90 e não falasse seu endereço, meu amor. Tem um ladrão aqui entrando na minha casa, mas qual é o endereço, senhor? Se eu não passo o endereço, eu não vou chegar. Então, é necessária essa conexão. Então, o Espiritismo, olha, você falou uma, para você ver como eu sou tranquilo em falar sobre esse assunto, eu dou outra aqui, para quem quiser cortar no vôlei, quem joga vôlei. São duas coisas que você meter o pau no Espiritismo. Uma é isso, dizendo que é como se a gente fosse uma religião vingativa. Não tem nada disso, tem que estudar isso muito para entender. E a segunda coisa que falo muito é, do jeito que vocês falam, vocês vão induzir as pessoas a quererem morrer, porque estão falando que do lado de lá é melhor do que do lado de cá. Mas, meu caro, eu não posso... Se eu te falar que para um espírito bom, para um espírito de luz, ele está condenado a viver num plano espiritual igual ao da Terra para sempre, então realmente está difícil. A gente tem que buscar viver em um plano de fraternidade absoluta, de amor absoluto, onde nós vivemos em amor e comunhão, onde não existe hipocrisia, onde não existe inveja, onde não existe falsidade, que nós sabemos que não é o caso da Terra. Então, um outro plano é melhor do que esse, como existem planos piores. Então, só que o erro está em alguém querer abreviar a sua vida, achando que vai conseguir ir para um plano desse, abreviando sua vida. Não vai. Aí piorou tudo, que é uma questão espírita. Por isso que toda ciência, todo estudo, quando você só pega um pouquinho, é mais perigoso se você não soubesse nada. Então é melhor viver na total ignorância do assunto. Ah, não, eu acredito que tem vida depois da morte. Então, olha, como, sei lá, a mulher que eu amo morreu, eu vou me matar para poder encontrar com ela. Você não vai encontrar com ela, isso você não está entendendo. Não é esse o caminho. O caminho é fé. Entendeu? O meu pai desencarnou 23 anos atrás. Fazendo uma conta assim, tudo indica que talvez quando eu desencarne ele já não esteja por lá. Você acredita que corriqueiramente quando eu rezo, eu peço a Deus que de alguma maneira eu possa me encontrar com ele de uma forma astral assim, porque ele pode reencarnar, morrer de novo, sei lá o que acontece aí, eu espero ele me espera, para eu poder encontrar com ele. Eu só peço isso, eu poder encontrar meu pai. Mas isso daí é um processo. Você tem que entender que é um processo. Eu não posso atentar contra a minha própria vida. Nem que seja pouco a pouco. Porque quando você estivesse tomando veneno, as gotas. Tomar as gotas ou tomar o negócio de rato inteiro, dá mesmo. Entendeu? Então, quem comete todos os excessos, bebendo demais, comendo demais, você pode se matando. Não pode brincar com a segurança da vida. Entendeu? Quando eu falo para vocês algumas coisas aí, minha gente,
Quando eu falo com vocês, mas foi um acidente trágico. Tá. Mas o que faz uma pessoa que não é paraquedista do exército se jogar de um avião? Você está procurando. O que faz a pessoa se jogar lá no negócio de corda para pendurar? Ai, que gostoso. Você está procurando. Você está brincando com a sua vida. Não foi um suicídio verdadeiro. Não foi. Mas que vai ter um diálogo sobre isso, vai. Porque você não tinha nada que mexer com um negócio desse. Não tinha nada que inventar um negócio desse. Você vai ser amparado pelas entidades, tudo? Sim, será, não resta a menor dúvida. Eu só estou falando que o nosso corpo é um templo. E nós também seremos cobrados a respeito de como vamos cuidar do nosso corpo. Ninguém está falando aqui de narcisismo. Estamos falando de cuidar. Então, vocês percebem que esse tema todo que nós debatemos aqui, ele é muito extenso. E uma coisa vai puxando a outra. Para fechar, o Felipão tinha alguma coisinha para falar? Senão, hoje deu 1h30 de live. Só para fechar. Eu só queria concluir que os temas que nós debatemos aqui, eles são muito profundos e requer muita maturidade para entender e debater. Então, eu acho que assim, quando a gente entra nesses temas delicados, cabe a nós abrir a mente e ter essa maturidade para entender, porque muitas vezes, é o que o senhor falou, a gente está falando o mesmo assunto, mas a gente não está se entendendo, né? Então, eu só peço que a gente tenha a maturidade para assimilar, para entender, e que isso acrescente as nossas vidas. E também não significa que, só porque, né, o mundo tá ali, do jeito que tá, que nós não podemos deixar ele melhor, ou tentar. Claro. O que nós estamos fazendo aqui exatamente Sim, agora? sim, Né? sim. Tentar levar luz para os outros, para nós mesmos. Então, eu acho que não é uma sentença. O mundo está aqui, o livre-arbítrio existe, Deus nos dá as ferramentas. Ciência, filosofia, inteligência, a sabedoria, buscar coisas boas. E também o lado ruim existe para tudo isso. Então, somos livres para tomar essas escolhas. O mundo está aqui com uma grande evolução, querendo ou não, tecnológica, de inteligência, e também um combate contra a ignorância, que é extenso e eterno praticamente, né? Mas, por a gente estar aqui nesse mundo, eu penso isso, de que não é a gente está fadado ao sofrimento. Não é mesmo. Você, com a sua própria mente, você pode mudar a sua situação. Basta você querer. O que nós estamos fazendo aqui agora é justamente isso. Buscar um entendimento, buscar a conversa, a discussão de maneira... Uma célula de estudo, Isso. Uma célula para falar em nome de Deus, uma célula para entendermos dentro da filosofia espírita o que é o Exatamente. universo. Exatamente E assim isso. tentarmos ter uma vida digna, uma vida boa aqui nessa nossa passagem. E assim, passar de sério Não, ou passa não. de sério, não. É isso daí. E aí que chega essa questão, você vê o que o Cauê levantou com tanta beleza, vi até que ele se emocionou. Imagine que coisa mais linda. Vou contar uma história de amor. Posso, para finalizar essa Por parte? favor. Imagine o que acontece quando você é promovido, pode ir para a 8ª série já. Mas daí, como o amor da sua vida ficou na 7ª série, você fala, não, eu vou lá de novo. Eu fico lá só para poder encontrar com ela. Muito bonito. Vamos partir agora para a prece e para a leitura dos nomes, né? Está com a prece aí? Que bela. Olha lá, em versão física. Melhor que Em o celular. versão hard copy. Obrigado. Como que é? Vocês falam? Fazer as coisas do modo antigo, né? Melhor. Você, meu filho. Muito bem. Desde o começo da noite eu estou perguntando se tinha prece com você para isso. Na ausência do Werner, que hoje está atribulado com o trabalho. Na ausência do Werner, que está atribulado com o trabalho, você vai fazer a leitura, por gentileza. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelem para teu infinito amor. Jesus Cristo, divino portador da graça e da verdade, estenda tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Fazer, ó divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos,
a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Dr. Bezerra de Menezes, médico espiritual, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Agora é o momento da leitura dos nomes daquelas pessoas que não podem estar aqui conosco e pedem o apoio espiritual, o apoio para o seu corpo físico, o apoio para o seu espírito. E nós sempre pedimos isso com muito amor. E alguns nomes que aqui aparecem são pessoas que frequentavam presencialmente aqui a nossa casa, mudaram-se da região e continuam fiéis por receberem esse carinho nosso e por confiarem no nosso trabalho, sabendo que estamos sempre comprometidos com Deus e com todas as entidades. Vou agora fazer a leitura dos nomes da oração do dia 28 de julho. Giovanni Arnold Cardoso, Alberto Pascale Cardoso, Jair Ferreira de Amorim, desencarnado, Raimundo Borges da Silva, Francisco Cláudio Gomes Vieira, Maria de Fátima Barbosa da Silva, Sebastião Dias, Orlando Ramos Filho, Danley Christian de Souza Rocha, desencarnado, Janaína da Silva, Natan Santos Silva, Iracema dos Santos, José Firmino da Silva, Naomir Edson Martins, desencarnado, Silvia Angélica Simões Granito, desencarnada, Edna Aparecida Gonçalves Lopes, Reinaldo da Silva Guimarães, Douglas Pereira Pinto, desencarnado. E os nomes aqui me parece que vieram através da nossa live. Andréia Passione Coelho, Ricardo Francisco Coelho, Renan Passione Coelho, Tiago Passione Coelho, Gabriel Passione Coelho, Pedro Henrique Passione Coelho, Maria Cláudia Passione Gonçalves, Alessandra Passione, Manuel Gonçalves Neto, desencarnado, Luiz Carlos Domingues, Darcy Ferreira Paz, Giovana Luísa Pereira Cobelo, Carlos Miguel Feliciano Godoy, Jerônimo Moreira Santos, Sueli Maciel. Pedimos a Deus sempre que derrame suas bênçãos sobre todas essas pessoas, alguns deles pessoas que frequentam a nossa casa presencialmente, constantemente, aqueles que não estão aqui conosco pela impossibilidade devido à distância ou qualquer outra situação, que Deus sempre seja dadivoso, amável e generoso como Ele sempre é, mandando suas bênçãos e dando a possibilidade para que de alguma forma esses filhos possam retornar à nossa casa, retornar ao seio fraterno e de amor que nós colocamos aqui para todos que buscam se juntar a nós em nome de Deus. Que assim seja. Bem, enquanto agora a minha filha Priscila vai finalizando a live, nós vamos aqui nos organizando, a câmera permanece nessa posição, que me dá a possibilidade de dar o primeiro passo de trabalho junto com a nossa corrente mediúnica, para que então possamos partir para os trabalhos espirituais que não são transmitidos através da nossa live. Obrigada a todos. Boa noite.